Hola chicos, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestro repasso de língua espanhola. Vamos lá, nono ano, para nossa revisão de língua espanhola. Bom, vamos abordar aqui alguns assuntos, alguns conteúdos que irão ser cobrados na nossa avaliação. Para começarmos, na página 98, aqui em cima está a marcação da página, e até peço que vocês peguem o livro para acompanharem aí quais serão esses assuntos que nós vamos revisar hoje, tá? Vamos lá, começando por advérbios e marcadores de tempo. Esse é um assunto que já foi visto, tá, por vocês no ano passado, então estamos revisando realmente, tá? É um assunto bem utilizado nos nossos textos, muito de grande relevância na língua espanhola, que são os advérbios e os marcadores temporais. Temos aqui ahora, mientras, que significa enquanto. Eu vou só destacar os mais usados, os mais comuns, né, serem empregados, e o que se diferencia também em relação ao português. O mientras significa enquanto, tá? Então, são ações simultâneas, né? Duas ações que acontecem ao mesmo tempo, eu uso esse mientras. Por exemplo, mientras estudio oigo música. ¿Ok? Tranquilo? Muy bien. Ahora vamos a ver. Luego está tranquilo, igual. Temprano, cedo. Vocês estão vendo que aqui tem a tradução, né, gente? Então, eu só vou abordar alguns que são mais, digamos que diferentes, especiais em relação à língua portuguesa. O todavia, lembrando que ele tem o seu sinônimo em espanhol a todavia e a são sinônimos, tá? Então, ambos significam ainda, muito importante ressaltar, é bem conhecido por vocês. Temos também uma pequena confusão que ocorre com anteanoche, porque quando eu olho para anteanoche, eu penso, como se parece muito, se assemelha muito ao português com ontem à noite, acaba trazendo essa ideia, né, de ontem pela noite. E, na verdade, esse anteanoche, uma palavra só, ele significa anteontem à noite e não ontem à noite, tá, gente? É anteontem. Então, eu tenho que entender o seguinte, a noite não é a noite vigente, a noite atual, e sim no dia anterior, é ontem à noite. E anteanoche, como se fosse esse ante e mais a noite, que acabamos de ver aqui, é anteontem à noite. Se esse sozinho se refere a ontem, ele junto com esse prefixo ante se refere a anteontem à noite. Tá? Professora, e à noite, né? Vocês podem perguntar ou até mesmo pensar. Então, se a noite é ontem à noite, como que é a noite? A noite em espanhol, deixa eu anotar aqui, é por la noche, ok? Por la noche, que significa a noite. Então, por la noche, a noite, ontem à noite e anteanoche, anteontem à noite. Deu para compreender as diferenças? Muito bom. Então, vamos prosseguir aqui. Nós temos o anteayer, que vocês já conhecem, né? Ayer ontem, anteayer, anteontem. Esses marcadores temporais, eles são, deixa eu só colocar aqui para vocês, eles são bem vistos, né? Aqui, de acordo com os sentidos que eles expressam, como exemplos aqui na página 99. Expressam que el acontecimiento duró la extensión del período mencionado. Trabajé en ese año todo el año. Trabajé en eso todo el año. Hablé de ti todo el tiempo. Pasé por toda la mañana. Dormi bien todos os dias em toda a semana. Então, são também expressões temporais. Temos também outras expressões aqui que trazem a ideia de repetição,
Ninguna das vezes que, cada vez que, siempre que, todas as vezes que, ou ninguna das vezes que he estado aqui, te he visitado. Cada vez que estudia, saca buenas notas. Siempre que la veía, me quedaba rojo. Todas las veces que perdí ayuda, él me atendió, perdón. Expresan permanencia de la realización o no de algo. O todavía, que ya conocemos, todavía no tiene muchos amigos en la escuela. Pablo, a los 43 anos, aún não joga futebol. Ainda, né? Então, aqui eu tenho expressões que indicam permanência de uma realização. O ainda, tá? Traz consigo essa expressão temporal. Aqui outras expressões, já vimos todas, então eu vou chamar a atenção de uma em especial aqui. Deixa eu só mostrar para vocês, destacar, que é essa aqui, ó, a menudo. A menudo significa, gente, frequentemente, tá? A menudo, frequentemente. Casi siempre, a menudo, tá? Com frequência. Almuerzo fuera de casa. Tranquilo? Então, anotem aí, marquem aí com marca-texto e coloquem a sua devida tradução. Mientras já falei, vamos então, aqui temos exercícios que já foram comentados, feitos por vocês, e nós vamos agora para a página 102. Aqui na página 102, acordando-se de muy mucho. Agora nós temos a regra do muy e do mucho, que também já expliquei por vezes, né, sobre essa regra, que normalmente eu tenho o muy diante de adjetivos e advérbios e o mucho diante de substantivos. Lembrando que existem exceções, tá? E as exceções, deixa eu ver se eu tenho aqui no próprio livro para eu não precisar anotar. Não, não tem aqui. Eu até dei para vocês quando nós revisamos, tá? Aqui. Deixa eu só sublinhar aqui. Pronto. Em geral, o muy diante de adjetivos e advérbios, deixa eu só sublinhar, e o mucho diante de substantivo e em final de frases, tá? Esse é o uso regular. As exceções acontecem. Aqui nós temos sim, gente, ó. As exceções acontecem. O mucho, ele vai ser usado diante de alguns adjetivos. Quais são eles? Mejor, peor, maior e menor. Esses adjetivos aqui, que normalmente viriam precedidos do muy, não virão precedidos do mucho, tá? Então, é uma exceção. Mejor, peor, maior, menor. E os advérbios também, que são também 4, mais, menos, antes e depois. Então, nós temos excepciones delante de mucho, el uso de algunos adjetivos y algunos adverbios. Tranquilo? Adjetivos, mejor, peor, mayor, menor. Adverbios, más, menos, antes y después. Entonces, yo digo, por ejemplo, esto es mucho mejor para mí. Y no, esto es muy mejor. Sí, mucho mejor. Este coche es mucho peor que el mío. Esta mochila es mucho mayor que la mía. Este chico es mucho menor que sus amigos. O con adverbios, por ejemplo, yo quiero mucho más, mucho más refresco, mucho menos refresco. Llegué mucho antes de ti. Llegué mucho después de ti. Entonces, com o verbo, com a expressão mucho, o advérbio mucho, eu vou usar com exceção esses adjetivos e esses advérbios. Tirando esses que eu mencionei para vocês, os outros serão usados, o mucho será usado diante de substantivos, porque ele acompanha substantivos. Então, só relembrando aqui, rapidinho,
aquela frase que eu ensinei para vocês, que é uma frase bem cristalizada, bem clássica, né? Muchos. Aqui, ó. Já está até aqui mencionado, ó. Muchas cosas muy bonitas. Para lembrar que mucha, ele é flexionado em gênero e número, acompanhando o substantivo a que se refere, tá? E muy, ele acompanha adjetivos e advérbios, e ele não é flexionado, ele se mantém sempre invariável, já que é um advérbio, tá? Tranquilo, gente? Então, esse assunto já foi muito visto e revisto por vocês. Vamos, então, para o próximo. A página agora é 114, ok? Deixa eu só colocar aqui. Agora, a revisão é acordando-se de apócope. Repararam que todos esses elementos que nós vimos, o mu e o mute, os marcadores temporais, os advérbios, são todos acordando-se, porque são assuntos que já foram vistos, já foram mencionados em aulas anteriores, tá? Se eu não me engano, também em anos anteriores. Então, vamos lá para revisarmos a apócope. Lembrando que apócope se refere à eliminação. Quando vocês avistarem apócope, vocês vão lembrar de supressão, eliminação, ok? Então, apócope é a eliminação de algumas palavras. Deixa eu só destacar aqui rapidamente. Apócope aqui, pronto. É a eliminação dessa última letrinha aqui diante desses adjetivos. Bueno, malo, primeiro e terceiro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a supressão desses adjetivos diante de substantivos masculinos no singular, tá? É bom deixar isso bem em evidência. Olha aqui, ó, masculino singular. Ah, professora, se estiver no masculino no plural, então não sofre essa eliminação, essa apócope, tá? E se for feminino, também não vai sofrer essa apócope. Olha aqui o exemplo. Eis um buen chico. Chico é um substantivo masculino singular. Portanto, a palavra buena, ou melhor, bueno, ele foi eliminado esse último o e ficou buen chico. Me parece um mal exemplo, ao invés de ser malo, ficou mal exemplo, tá? Eliminando essa última letrinha. Vive em primeiro piso? Não, vive em primeiro piso. A última letrinha foi eliminada porque o substantivo é masculino singular. Legal? Agora, se fosse feminino, ou se estivesse no plural, então não haveria apócope. E esse adjetivo ele estaria flexionado de acordo com o substantivo feminino, plural, masculino, plural. Ou seja, buena, buenas, mala, malas, primeira, primeiras, terceira, terceiras. Ok? Perfeito. Agora vamos observar uma regrinha à parte desse adjetivo grande. Por que à parte? Porque o grande, ele não só elimina a última letrinha diante do substantivo masculino, ele elimina toda a sílaba. Essa última sílaba aqui, ela foi eliminada e não foi só diante de um substantivo masculino no singular, e sim diante de qualquer substantivo. Exatamente. Olha aqui. Eis um gran hombre. Hombre é um substantivo masculino singular, ok? Eu tenho gran e não grande, tá? Agora, aqui eu tenho a palavra madre. Madre, ela é feminina e está no singular. Então, mesmo sendo feminina, houve a apócope. Então, essa supressão aqui no adjetivo grande foi a eliminação da última sílaba, tá? Esse D aqui, final, diante de qualquer substantivo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Tem exercício para vocês observarem. Nós já passamos e já foram todos corrigidos em videoaulas anteriores. Então, caso tenha alguma dúvida, persista a dúvida,
eu quero que vocês revejam essas videoaulas anteriores que foram abordadas no terceiro bimestre, tá? A fim de esclarecer aí uma possível dificuldade sobre essa apócope, tá? Aqui temos só exercícios, ó, sobre mu e múltiplo, sobre apócope, e eu tenho certeza que vocês já fizeram, tá legal? Então, a abordagem da nossa matéria da avaliação do terceiro bimestre será em torno dessas. Além disso, compreensão textual, é claro. Tá bom, meus queridos? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser.